Olá, pessoal. Então, hoje na nossa segunda aula, referente a operações logísticas nas organizações, a gente falou um pouquinho já de cadeia produtiva, de importância da logística, e agora, para isso fazer sentido, nós vamos falar, então, de alguns sistemas produtivos, começando nessa segunda aula, mas primeiro sobre sistemas produtivos, nós vamos falar dos sistemas tradicionais de produção. Bom, a gente tem que lembrar que do histórico da administração, que os sistemas produtivos eles vêm evoluindo ao longo do tempo, ao longo da história da gestão de empresas. E isso envolve, né, entender o cenário de como que se organizam os sistemas produtivos, né? Até que a gente tivesse a Revolução Industrial, o que aconteceu? A gente tinha os sistemas de produção muito voltados para atividades manuais, agrícolas, né? Isso até por volta de 1750. Acontece a Revolução Industrial e aí a gente tem, então, domínio de alguns recursos produtivos que permitem, então, a produção em massa, a produção em grande quantidade dos mesmos itens, tá? Quando a gente tem aqui a Revolução Industrial, então a gente tem o foco na produção em massa, uma produção de grande quantidades, porque existe pouca competitividade, ou seja, são poucas empresas produzindo cada item, né? Então, toda a demanda, né, do mercado, ela é atendida por poucos competidores. Isso faz com que as empresas que produzem consigam, então, se focar na sua capacidade produtiva. Depois a gente tem, então, a era da eficiência, por volta da década de 40, em que se começa, então, a otimizar os recursos de produção e ter melhorias nos sistemas produtivos. Tá? Na sequência, na década de 60, até mais ou menos a década de 70, a gente tem, então, a chamada era de qualidade e competitividade. Então, surgem novas empresas, a gente não tem mais só uma ou duas empresas produzindo cada produto, então a competição se torna maior, o diferencial passa a ser o nível de qualidade que cada produto consegue entregar. Só que depois a gente tem, então, a revolução digital. E aí começa, então, a era da conectividade a partir dos anos 2000, em que a gente fala do mundo sem fronteiras, no comércio baseado na internet, e isso muda bastante os nossos sistemas de produção. A gente vai ver na aula de hoje os sistemas de produção que iniciaram a partir da primeira revolução industrial e voltados para a produção em massa. As organizações empresariais, então, o que elas são, né? Elas estavam inicialmente baseadas no processo de manufatura, ou seja, processos de fabricação, tá? Isso ocorre com o surgimento da máquina a vapor, que permite a produção de grande quantidade de itens e permite o transporte desses itens a longas distâncias, o que não era possível enquanto não existiam essas máquinas de transporte, né, principalmente locomotivo. Isso leva a uma necessidade de aprimoramento técnico. Por quê? Porque se precisa saber o que fazer, né? E isso envolve, então, a combinação de recursos financeiros, humanos e materiais para atingir os resultados da empresa. É por isso que a gente fala, então, em empresas como organizações, porque combinam recursos humanos, materiais e financeiros a fim de atingir determinados resultados, certo? Então, por isso, uma organização. Falando nos sistemas de produção, então, né, a gente tem diferentes modos de produzir voltados a cada atividade fim da empresa, tá? O que é, então, um sistema de produção? É a sequência de operações que uma empresa vai realizar a fim de produzir ou um produto ou mesmo um serviço. Quando a gente fala
de sistemas de produção tradicionais, eles estão voltados para a produção de produtos, de ativos tangíveis, de bens que a gente pode pegar, né? Esses são os primeiros que a gente vai ver, tá? Para se produzir um produto sempre da mesma forma, sempre com o mesmo nível de qualidade, é importante que a gente estabeleça e determine como que as máquinas, os equipamentos, a própria infraestrutura do local deve ser para que as pessoas consigam realizar o trabalho sempre do mesmo jeito, né? Buscando atingir determinado nível de qualidade. Dependendo do tipo de negócio que a empresa faz, ou seja, dependendo do modelo de negócios da empresa, da sua proposta de entrega de produtos ou serviços, ela pode adotar diferentes sistemas produtivos. Por exemplo, se o foco da empresa é produzir em larga escala, né, ela vai adotar um sistema de produção que permita essa produção contínua. Porém, se o foco dela é produzir poucos produtos, mas voltados então para uma customização, ela vai combinar os seus recursos, né, organizar o seu sistema de produção de uma forma diferente. Como é que ela estabelece qual é que é o melhor sistema de produção? O melhor sistema de produção para cada negócio vai ser aquele que permita a máxima eficiência, ou seja, fazer do melhor jeito, utilizando os recursos que ela tem disponível ao menor custo possível dentro do seu modelo de negócios, respeitando as características e as especificidades de cada tipo de negócios, tá? Quais são, então, os sistemas de produção voltados para produtos que estão baseados no modelo clássico ou tradicional de administração? Bom, quando a gente fala de modelo clássico ou tradicional, vocês podem lembrar aqui lá do início das nossas aulas, né? Quando a gente falou lá de Ford, de Fayol, de Taylor, né? Que eram, então, a produção contínua, num fluxo de linha, buscando sempre uma produção de máxima quantidade, certo? Então, alguns desses modelos aqui, eles inclusive vão ser chamados de modelos fordistas ou tayloristas de produção, cada um com as suas características. Mas, basicamente, dentro lá do modelo clássico de administração, a gente vai ter a produção contínua, que também pode ser chamada de produção de fluxo de linha ou produção linear, certo? A gente vai ter modelos de produção intermitente, que é o contrário da produção contínua, ou seja, ela tem alguns intervalos. Essa produção intermitente ela pode ser feita por lote ou por encomenda. E ainda existe o modelo de produção por projetos. Agora a gente vai ver as características, então, de cada um desses modelos. No modelo de produção contínua ou em linha, a empresa ela vai produzir basicamente um tipo de produto, certo? E esse produto ele não sofre modificações por um período muito longo de tempo, tá? Isso significa que eu não preciso ficar fazendo mudanças na minha forma de produzir, porque eu produzo sempre o mesmo produto. Então, eu vou utilizar sempre os mesmos recursos, tanto de máquinas quanto de tipos de insumos. Então, o que eu faço é buscar melhorias dentro daquela linha, dentro daquele formato, buscando a tal da máxima eficiência que eu acabei de falar, né? Ou seja, conseguir produzir mais utilizando menos recursos ou mesmo menos custos. Isso faz com que as pessoas envolvidas na produção, elas sejam pessoas extremamente especializadas na realização dessas atividades. A pessoa se torna especialista em solda, especialista em forja. Por quê? Porque ele faz só aquela atividade. Ele não entende, muitas vezes, do restante do processo.
Porque não precisa, porque cada pessoa envolvida na linha de produção, ela tem uma atividade muito específica, né? Esse modelo, ele ainda permite um alto grau de automação, justamente porque são atividades repetitivas. E esse nível de automação, ele leva, inclusive, a algumas piadas, brincadeiras, né? Como nessa tirinha que a gente tem aqui, que a gente tem 2 trabalhadores e um fala que vai se aposentar. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Porque ele trabalha há 30 anos no mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa. Então, ele não precisa saber do restante do processo. Ele precisa saber da sua atividade. Aqui se forma, né, os apertadores de parafuso, especialista em apertar o parafuso, né? A gente vê esse nível de especialização no filme do Chaplin, Tempos Modernos, né, que faz uma sátira a esse modelo de produção. E um filme um pouco mais recente, A Fantástica Fábrica de Chocolate, também tem esse nível de especialização, né, porque o pai do menino, ele trabalhava numa fábrica de pasta de dente e quando se coloca uma máquina lá para colocar as tampas nas pastas de dente, ele é demitido, né? Por quê? Porque ele só existia lá para fazer aquilo, né? Quais são as características, então, desta produção contínua? Para a empresa, para a organização, ela facilita muito o planejamento da produção, porque como a produção é contínua, eu preciso sempre da mesma quantidade de recursos por mês ou por período, porque a minha produção, ela também é constante, né? Então, eu tenho um fluxo constante, tanto de entrada de recursos, quanto de movimentação de recursos na minha linha de produção. Ninguém fica parado, porque o produto ele vai circulando ao longo dessa linha, né? Então, facilita muito o planejamento da produção, o planejamento e controle, o PCP, que a gente vai ver a seguir. Facilita muito o planejamento porque eu sei o tempo todo quantas pessoas eu preciso, quanto eu preciso de matéria-prima, quanto que eu preciso de equipamento, né? Com isso, é mais fácil eu trabalhar na redução de custos. Como eu tenho uma movimentação contínua desses materiais, eu faço sempre a mesma quantidade de compras com os meus fornecedores e isso me permite fazer negociação por volume de compras, por exemplo, né? E se é necessário alguma mudança, né, alguma adaptação, ela facilita as correções por problema de produção, porque como a produção ela é seriada, né, ela é sempre contínua, facilita então para eu saber que o problema está no equipamento ou X ou Y ou Z, porque cada um faz uma atividade muito específica, né? Aonde que a gente vai utilizar esse modelo então de produção, que ele ainda hoje é utilizado, tá? Na fabricação de automóveis ou na montagem de automóveis, que na verdade é o que a gente fala hoje, né? A gente não tem mais fábricas, a gente tem montadoras de automóveis, porque ela vai recebendo diferentes peças e o papel, seja da Fiat, da Volkswagen ou da GM, é reunir essas peças e combiná-las até sair o automóvel, né? Indústria de aparelhos eletrônicos, processamento de alimentos, também fazem uso desse modelo de produção contínua. Por quê? Porque as variações de produto elas não afetam o processo básico. Por exemplo, uma mudança entre fazer um aparelho de televisão de 48 ou de 50 polegadas é uma mudança muito pequena em termos de todo o processo, né? É o tamanho de um determinado equipamento que vem diferente. Então, as mudanças elas são muito, muito pequenas e não afetam o processo básico de produção. O jeito de produzir continua sendo basicamente o mesmo. A produção nesse modelo contínuo,
ela é uma produção de alto volume, ou seja, eu tenho a capacidade de produzir uma grande quantidade de itens, mas esses itens entre si, eles têm pouca variedade, como, por exemplo, aparelhos eletroeletrônicos, como inclusive os automóveis, né? O que muda é a lataria, o modelo do chassi, mas eles vão ter basicamente os mesmos itens o tempo todo, né? E as atividades, elas são repetitivas, previsíveis e, como eu falei, elas também permitem um alto grau de automação, como a gente vê aqui na figura, num modelo de uma montadora de automóvel, né? Basicamente, são máquinas que estão fazendo todo esse processo. O foco, então, dentro do modelo de produção contínua é evitar desperdício e garantir a eficiência, como Taylor já dizia lá na década, né, de 10 ou de 20. Né? O maior desperdício é fazer eficientemente, ou seja, fazer bem feito aquilo que não é necessário. Então, o modelo de produção contínua, ele busca a máxima eficiência para atingir os resultados pretendidos pela organização. Depois a gente tem, então, nos modelos que a gente chama de produção intermitente, ou seja, produção que ela não é contínua, ela é descontínua, há uma mudança no que eu estou produzindo, a gente tem um modelo de produção por lote, que também pode ser chamado de produção por bateladas. Tá? Esse modelo ele é voltado para produzir quantidade limitadas de produto ou até mesmo de serviços, mas estamos aqui voltados para produtos. Voltados para produzir uma quantidade limitada de um produto de cada vez, ou seja, eu produzo lotes de cada produto. Cada lote, ele é definido para atender uma previsão de vendas por um período determinado. Então, diferente da produção contínua, que muitas vezes está voltada em o quanto que vai ser vendido, na verdade, é determinado pelo quanto que está sendo produzido. Aqui na produção por lote é o contrário. Eu vou produzir aquilo que eu sei que eu vou vender, né? Outro diferencial da produção por lote é que cada lote de produto ele é identificado, me permitindo também saber quais são os insumos que foram utilizados, determinar validades diferentes para cada lote, enfim. Cada produto, cada lote de produtos, ele pode ter características específicas. E quando eu termino a produção de um lote de produtos, eu vou iniciar um novo lote que vai precisar de uma combinação um pouco diferente do lote anterior. Então, ela é uma das principais características da produção em lote é que ela me permite produtos diferentes, ou seja, ela já tem flexibilidade de produção. Eu já consigo trabalhar aqui utilizando os mesmos recursos, fazer coisas diferentes ao longo do tempo. Tá? As operações, então, elas são semelhantes entre si, mas geram diferentes produtos. Cada lote de produto, eu vou ter que fazer um novo plano de produção. O que significa fazer esse novo plano de produção? É determinar, então, como que eu vou organizar as máquinas, as ferramentas e, dependendo até as pessoas, podem assumir funções diferentes ou posições diferentes para cada lote que vai ser produzido. Uma das desvantagens desse modelo é que eu preciso de grande área para fazer estoque dos produtos acabados, quanto dos produtos que estão em processamento, tá? Quando que a produção em lotes ela é utilizada? Ela vai ser utilizada pelos fornecedores da indústria automotiva para produzir peças de automóveis. Numa área de serviços, eu posso usar a produção em lote para fazer programação de viagem aérea para grupos de viagens. Então, cada grupo é um lote que vai ter um pacote de viagens com características um pouco diferentes. Para todos os tipos de componentes que alimentam uma linha de produção, eu posso fazer produção em lotes. Então, por exemplo, produção em lotes de equipamentos para a indústria eletroeletrônica,
para indústria plástica, certo? Então, as peças que compõem essas coisas. Roupas, a indústria de vestuário, a indústria calçadista, ela está baseada em produção em lotes, porque eu posso fazer lotes por tamanhos, por estação, por coleção, certo? Móveis também trabalham com produção em lotes, então um lote de equipamento de guarda-roupas de 6 portas, um lote de guarda-roupas de 4 portas com espelho, cada característica, cada tipo de produto vai determinar um lote de produção. Por que se usa a produção em lotes, então? Porque nesses casos há uma variedade entre os produtos, mas a variedade em termos de organização da produção ela não é muito grande. Eu vou continuar utilizando os mesmos recursos combinados de formas diferentes. E outro modelo de produção intermitente, ou seja, não contínua, é a produção por encomenda. Essa produção por encomenda, ela já tem um grau muito maior de flexibilidade de produção, porque ela é feita de acordo com as especificações do cliente. Então, eu só começo a produzir depois da venda feita. O plano de produção, ele vai ser organizado a partir do meu pedido. Então, cada vez que eu recebo um pedido, eu vou fazer ajustes da minha produção e cada produto, ele pode ter uma finalidade bastante específica. Cada produto, então, no modelo de produção por encomenda, ele vai exigir alguns tipos de máquinas de equipamentos e diferentes operadores especializados nas características daquele produto, tá? Mas talvez o principal diferencial do modelo de produção por encomenda é que nesse modelo não é o produto que se movimenta. O produto em si, ele fica parado e são então os operadores, as máquinas e os equipamentos que se movimentam ao redor do produto, que circulam para conseguir produzindo o produto, tá? Outra característica importante é que como a produção ela se inicia após a venda, conforme as necessidades do cliente, cada produto, né, ou cada combinação, cada pedido tem uma data pré-definida para entregar. E isso vai também balizar o plano de produção. Se a minha data de produção ela é mais flexível não, só tem um prazo de produção maior, talvez eu possa utilizar menos operários, né, e fazer estender o meu tempo de produção. Se eu preciso produzir num tempo menor, eu vou precisar de mais recursos de produção para produzir uma quantidade maior em menos tempo, por exemplo. Então, quando que se usa a produção por encomenda? Para produção de pedidos de grandes maquinários, principalmente, como na indústria de geradores de energia, sejam geradores elétricos ou eólicos, grandes máquinas como produção de aviões, que era o exemplo que a gente tinha ali na figura anterior, navios como a gente tem aqui, e até locomotivas são produzidos desta forma, né? Não tem como fazer uma locomotiva circular pela linha de produção. É as pessoas que vão se reunindo e se movimentando para produzir aquele produto. Por que se usa, então, a produção por encomenda? Porque além da característica do produto, dele ser grande, não ser possível de movimentá-lo, né? Eu tenho uma alta variedade de produtos e um baixo volume de produção. Então, se, por exemplo, 3 companhias aéreas resolvem encomendar aviões da Embraer, que é uma das maiores indústrias de produção de aviões hoje no mundo, cada companhia, mesmo dentro do mesmo modelo de avião, ela pode pedir algumas características específicas, né? Como a cor, a estampa do estofamento, enfim, para ficar adequado com a sua identidade visual, por exemplo. E, por fim, ainda dentro do modelo tradicional de produção, a gente vai ter a produção por projetos.
Nos projetos, são produzidos produtos únicos ou customizados, ou seja, eu não tenho um fluxo de produtos, eu tenho uma sequência de atividades importantes que precisam ser seguidas, mas é muito difícil que haja repetição entre diferentes projetos, tá? Então, eu sei que quando eu vou fazer uma casa, eu preciso primeiro fazer a terraplanagem do terreno, preciso fazer os alicerces. Essas são atividades que têm uma sequência pré-determinada, mas fazer a terraplanagem em um terreno arenoso, fazer a terraplanagem num terreno montanhoso já envolve características específicas para cada projeto, certo? Quais são as características, então, da produção por projetos? Como eu falei, são produtos geralmente customizados, ou seja, existe uma participação muito grande do cliente dentro do projeto, muito mais do que na produção por encomenda. Na produção por encomenda, vamos imaginar que a gente tem características pré-definidas e o cliente pode fazer pequenas adaptações, certo? Já na produção por projetos, todo o produto ele é feito conforme as necessidades do cliente. Isso vai fazer com que o período de produção de um projeto seja mais longo, justamente porque vai ter que ter previstas as fases de validação, vai ter que ter entregas intermediárias. Os objetivos do próprio projeto, eles podem mudar ao longo do processo, conforme forem feitas essas entregas, mas ele vai ter início e fim bem definido, certo? Quando que é usada uma produção por projetos? Em projetos arquitetônicos, então, tanto de modificação de layout interno, fachada, enfim, edifícios, por mais que quando a gente olha algumas construtoras, principalmente essas construtoras que fazem apartamentos populares, né, eles tenham características muito similares, só o fato de eu estar fazendo a construção em cidades diferentes já torna esses projetos únicos, porque vai ter características de aceitação, de divulgação que já mudam a forma como eu vou elaborar o meu projeto. Em termos de serviços, também é utilizada a produção por projetos, então, produzir filmes ou séries é um projeto, a realização de eventos também são projetos. E por que nesses casos é utilizada a produção por projetos? Porque em todos esses casos, né, permite fazer um alinhamento com o cliente final das suas principais necessidades e adequar, então, a maneira como vai ser produzido para garantir, então, que a aceitação e o sucesso do projeto ocorra ao final, certo? Esses, então, são os principais modelos de produção voltadas para uma produção tradicional de produtos, certo? Na sequência da nossa próxima aula, a gente vai falar, então, de modelos modernos de produção por produtos e depois a gente vai falar também da produção para sistemas de serviços, certo? Recomendo também, para vocês verem aqui, principalmente em relação à produção contínua, deixei para vocês no Blackboard 2 vídeos que mostram como que era a produção da indústria automotiva na década de 70 e do Fusca, que era produzido pela Volkswagen, né? E como que é uma fábrica da Volkswagen atualmente. O vídeo que tem lá disponível é de um veículo que foi lançado em 2017. Mas é a mesma indústria, a mesma montadora. Então, olhem lá os vídeos e vejam as diferenças que mesmo dentro do mesmo modelo de produção contínua, como mudou ao longo de 40 anos a forma de produção,
certo? Um abraço e até a nossa próxima aula.